Nós vamos abrir a palavra no livro de Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 12, e hoje nós vamos entrar num tema muito importante. Queremos falar sobre livre-arbítrio, e o tema é esse, o livre-arbítrio, e a gente colocou um nome bem sugestivo nessa palavra. E o livre-arbítrio como fica? Então a nossa intenção nessa noite é responder essa pergunta que muitas pessoas têm no seu coração: existe livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio? Eu sou livre? Eu não sou livre? Antes de conhecer a Jesus, eu tinha livre-arbítrio. Depois de conhecer a Jesus, eu adquiri, ou eu continuo tendo livre-arbítrio? A nossa intenção, queridos, através dessa palavra, não é esgotar esse tema, porque ele é um tema que, se nós quisermos assim nos aprofundar nele, quisermos mergulhar profundamente nele, nós precisaríamos de muito tempo, e eu já tenho a fama de falar muito, de me alongar, de demorar. Então nós queremos mergulhar uma parte desse tema e falar e trazer à luz o que a palavra de Deus fala acerca do livre-arbítrio. Amém? Vamos orar antes de ler a palavra. Pai, nós te adoramos nessa noite, erguemos a Ti um altar de adoração, e agora nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos receber a Tua palavra, nós queremos nos alimentar de Ti, Senhor, porque as Sagradas Escrituras nos mostram, meu Deus, desde o Antigo Testamento, que o Senhor deseja nos alimentar com Cristo. Cristo é representado, Senhor, na árvore da vida. Cristo é representado no Cordeiro sacrificado na noite da morte dos primogênitos. Cristo é representado nos frutos da terra de Canaã. E a Tua palavra nos diz, nos ensina, nos leva a crer que nós precisamos nos alimentar de Cristo, comer de Cristo, alimentar o nosso espírito com Cristo. Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu. Ajuda-nos agora, Espírito Santo, a entender a Tua palavra, a compreender a Tua palavra. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, abre, sopra sobre nós, Senhor, o espírito de entendimento, que o nosso coração, o nosso espírito possa compreender a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Então vamos lá, nós vamos começar com esse texto, e depois nós vamos ler vários outros textos no Antigo, no Novo Testamento, para nós entendermos, para nós compreendermos o que a palavra de Deus nos fala então sobre a questão do livre-arbítrio. Vamos lá. Eu vou ler na linguagem de hoje, eu tenho aqui também a atualizada, então vamos ler aqui, ó. E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e por meio dele, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Amém? Na atualizada diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Colossenses. Eu falei outro livro? Não, que capítulo? Capítulo 1, 1:12. Colossenses 1:12. Então, quer dizer, eu achei que eu estava meio dominado aqui e eu disse outra coisa. Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? A remissão dos pecados. Então, o que é o livre-arbítrio? Vamos fazer uma definição do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é, ou seria, a capacidade do homem decidir por si só o que fazer para o bem ou para o mal, sem influências externas ou internas. Então essa seria a definição de livre-arbítrio, que o homem por si só tem ou teria a capacidade de decidir, quer para o bem, quer para o mal, sem nenhuma influência externa ou interna. Essa é a ideia, essa é a definição do que seja o livre-arbítrio. Então nós vamos, se nós pararmos, e se você for buscar na palavra de Deus, você vai ver que uma coisa que vai ser muito lógica você entender. O livre-arbítrio, primeiro, não é um termo bíblico. Não existe isso na Bíblia. O termo livre-arbítrio. A ideia de livre-arbítrio, portanto, não é bíblica. A ideia de livre-arbítrio, ela surgiu por volta entre os anos 1300 a 1500 dessa nossa era, quando o humanismo ele entrou na igreja. Houve uma época, houve um tempo na história da igreja onde a religião queria conquistar um número maior de adeptos. Então o que eles fizeram, o que eles idealizaram? Surgiu nessa época um movimento chamado de renascimento, o renascentismo, que era focado no homem. Uma das coisas que o renascentismo ensinava era que o homem poderia se salvar, que o homem ele poderia se tornar ruim por causa do meio, do lugar onde ele estava, mas que o homem não era ruim. O homem se tornava ruim por causa do lugar onde ele vivia, por causa do lugar onde ele estava. Esse movimento humanista, ele tirou Deus do centro do Evangelho, do centro da vida cristã, e tirou Deus, colocou do lado, e colocou o homem. Então, a partir desse tempo, surgiu com muita força as ideias humanistas. Elas existem até hoje, elas continuam existindo até hoje, mas elas surgiram de uma forma muito forte nessa época, entre 1300 a 1500, com o renascentismo ou renascença, que era a ideia de que o homem ele era capaz. Até hoje as pessoas dizem: não, se eu quero eu posso, querer é poder. Essas coisas que são humanistas e que focam na capacidade, na habilidade do homem de superar situações por si só, por sua própria força. Ou como Deus dizia, ou como Deus disse no Antigo Testamento: não diga que é por causa da força do teu braço. Não diga que é por causa da força do teu braço. Mas a ideia do humanismo é que você pode, você consegue. A ideia do humanismo é distorcer algumas coisas da Bíblia para focar no homem. Então se pega, por exemplo, um texto do apóstolo Paulo, quando ele diz lá: eu tudo posso naquele que me fortalece. Pega-se esse texto fora do contexto e a pessoa diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso fazer faculdade, eu posso ganhar dinheiro, eu posso trabalhar arduamente, eu posso enriquecer. Mas esse não é o contexto da palavra. O contexto da palavra, o apóstolo Paulo está dizendo: eu suporto qualquer situação. Eu sei
estar num lugar onde há alimento, e eu sei passar necessidade. Eu tenho sofrido isso, aquilo e aquele outro. Eu sei hoje estar bem, amanhã estar mal. Eu sei hoje estar num lugar de honra e amanhã ser apedrejado. Paulo vai falando isso, e ele vai dizendo que em Cristo, por causa de Cristo, ele consegue suportar essas diversidades que ele vivia. Então ele diz: eu posso todas as coisas. Mas Paulo não está dizendo a força do teu braço vai te fazer realizar coisas. Ele está dizendo que por causa do Cristo que vivia nele, ele podia suportar os momentos ruins da sua vida. Porque é lógico, irmão, se hoje alguém colocar 100 mil reais na sua mão, você não vai ter nenhuma dificuldade de se acostumar com uma vida mais rica, mais próspera. Você não vai ter nenhuma dificuldade de passar a comer todos os dias uma picanha na hora do almoço. Você não vai ter nenhuma dificuldade, meu querido, de ficar no ambiente onde não há problemas financeiros, onde não há dificuldades financeiras, onde ninguém está lá batendo a sua porta e lhe cobrando dívidas. Rapidamente você vai se acostumar. Mas se de repente, de um momento para outro, isso lhe for tirado, de um momento para outro você não tem nada, você se vê sem recursos, aí você vai ter dificuldades para voltar atrás e acostumar-se de novo a comer um guisadinho uma vez na semana, a comer pouca coisa, pouca variedade no almoço, é só um pão com margarina de manhã no café, e você voltar a uma situação de dificuldade, de falta, de ausência de recursos. Paulo está falando disso. Ele diz: por causa de Cristo eu suporto todas as coisas. Mas a ideia do humanismo é que você bata no peito e diga: eu posso todas as coisas, então eu vou fazer a minha faculdade. Eu posso todas as coisas, então eu vou me tornar diretor da minha empresa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquele outro. Mas não é essa a ideia do Evangelho. Amém? Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender: o termo, a ideia, a teoria, a teoria do livre-arbítrio, ela não se sustenta diante da palavra de Deus. Então a primeira coisa que você vai ter que entrar aí no seu espírito: você não tem livre-arbítrio. Não tinha antes e não tem agora. Pô, pastor, mas o que é isso? Vamos ver o que diz a palavra. Eu não quero ficar apenas numa afirmação minha, mas eu quero ver o que a palavra de Deus diz. Olha o que diz a palavra em Gênesis 8, 21. Gênesis 8, 21. Abre lá a sua Bíblia. Você, agora até que o nosso projetor volte, ou que seja substituído, ou você traz a Bíblia no celular, ou você traz a Bíblia na mão, porque vai fazer falta para você acompanhar na palavra de Deus. Eu não tenho problema nenhum que você quiser trazer a Bíblia no celular, quiser instalar, até posso dar umas dicas aí, umas Bíblias grátis para você colocar, mas o importante é que você traga a palavra para você acompanhar. Gênesis 8, 21, vamos ler atualizada. E o Senhor, posso ler? Amém? O livro de Gênesis, tudo o que Deus quer realizar, tudo o que Deus quer ensinar, tudo que o Senhor quer trazer ao homem, e que Ele vai depois desenvolver em todas as escrituras sagradas, se encontra no Gênesis. No Gênesis está ali todas as coisas, muitas delas de uma forma embrionária, de uma forma assim muito sutil, algumas delas. Mas tudo que o Senhor quer trazer, tudo que o Senhor quer ensinar, das coisas profundas do seu reino, está lá no livro de Gênesis. Está lá na palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Então Gênesis 8, 21 diz: e o Senhor sentiu o cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração, o Senhor disse em seu coração, o Senhor disse a si mesmo, o Senhor disse dentro de si: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê?
Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Então aqui Deus está declarando, após o dilúvio, vendo o Senhor tudo que aconteceu por conta do dilúvio, e agora Noé ergue um altar ao Senhor, oferece ao Senhor um sacrifício, e o Senhor diz aqui, primeiro, ele está contando por que houve o dilúvio, e ele está dizendo que mesmo que ele acontecesse, mesmo que acontecesse a cada, 1.000, 2.000, 3.000 anos, acontecesse um novo dilúvio, o homem voltaria a pecar. Então ele diz aqui, porque esse trecho da palavra, eu não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação, ou seja, a intenção do coração do homem é má. A intenção do coração do homem é má. Desde quando? O que diz aí na sua Bíblia? Desde a meninice. Esse texto da palavra, ele faz parte de uma doutrina que talvez você nunca estudou, que se chama a depravação total do homem. Então, a ideia humanista diz que o homem se torna ruim por causa do ambiente. Então diz que um menino criado num lugar de pobreza, ele vai ser violento, vai ser agressivo por causa do lugar. Mas a palavra de Deus diz que não. Ela diz que a intenção do coração do homem é má desde a sua meninice. Nós temos muitos pequeninos aqui entre nós. Tem o Pedro, tem o Inácio, tem o João, tem a Lavínia, tem a Sofia, tem a Isabela, tem o Jonas, tem a Maíra, né? Tem todos os pequeninos aí. E a menos que você, como diz a pastora, a menos que você queira esconder o sol da peneira, e você vai dizer, meu filho, ele é santo, meu filho é um anjo, meu filho é perfeito. A menos que você queira se iludir dessa forma, você há de convir, você há de constatar que se você não ensinar, se você não educar, o seu filho vai fazer só coisa boa? O que ele vai procurar fazer? Não, meu filho, entenda uma coisa, o seu filho não é um anjo, o seu filho é um ser humano. E o ser humano, a palavra de Deus diz, a intenção do seu coração é má desde a meninice. De pequenininho, se você não falar nada, se você não ensinar nada, se você não dosar e deixá-lo por conta, o que vai acontecer? Você vai criar um ser tirano. Você vai criar um ser tirano, um ser que vai dominar sobre você e que não vai deixar que você tenha paz. Por quê? Porque a intenção do homem é má desde a sua meninice. Isso se chama depravação total do homem. Por que o homem é assim? Já falei algumas vezes sobre isso. Porque desde que o homem pecou, a natureza do homem se tornou uma natureza pecadora. Faz parte da natureza do homem ser pecador. Ninguém ensina para ele, isso já está na sua natureza. Está na natureza do homem desobedecer. Quantas vezes você já disse para o seu filho não para a mesma coisa? Você já perdeu a conta. Você já perdeu a conta. Não põe dedo aí, meu filho. Não põe dedo, meu filho. Não põe o dedo. Ele quer deixar o buraco da tomada. Não põe o dedo. E aí você cansa de falar. E um dia você descuida, o que ele faz? Se você não tomar uma precaução, se você não colocar lá uma segurança, se você não cobrir,
um dia você vê, aí talvez ele não faça mais. Mas senão ele vai sempre tender para o mal, porque isso já está na natureza do ser humano. Por mais que você ame seu filho, por mais que você seja apaixonado por ele, não seja uma pessoa que quer ver um anjo onde não existe anjo. Seu filho não tem asa, seu filho não voa, seu filho não se move na velocidade da luz. Seu filho é um ser humano. Seu filho é um ser humano, ele não é um anjo. E ele precisa de salvação. Então logo ele entenda as coisas, você tem que pregar para ele salvação. E ele tem que receber a Jesus, porque senão ele vai crescer nesses bancos, no meio dessas cadeiras, e nunca vai ser salvo. Vai crescer, vai se tornar outro, vai casar com uma menina aqui, ou com um rapaz aqui de dentro, mas nunca foi salvo. Mas o que mais diz a palavra? Jeremias 17. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9, Antigo Testamento, Jeremias 17, 9. Olha o que diz, posso ler? Jeremias 17, 9. Se você não for habilidoso com as páginas da Bíblia, Jeremias 17, 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha o que diz na linguagem de hoje, Jeremias 17, 9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Jesus querido, doente demais para ser curado. Enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Então eu já disse também algumas vezes aqui, quando alguém quer dar a pessoa quer um conselho para que ele tenha um parâmetro sobre como resolver questões da vida. E aí vai procurar um conselheiro, alguém que vai lhe aconselhar. E aí a pessoa parece que tirou um coelho da cartola. Parece que ela está tirando um conselho assim que vai ser o conselho. Aí a pessoa olha nos olhos do outro e diz: faça o que diz o teu coração. Mas aí a Bíblia diz que o teu coração é enganoso. O teu coração é corrupto. O teu coração é enganoso. E se você seguir o coração, você vai se encontrar, vai se colocar em situações de risco. Vai se colocar em situações de risco. Mas aí alguém vai dizer: não, pastor, mas isso quem está falando é o Antigo Testamento. Isso está na Antiga Aliança. E a Antiga Aliança, ela foi mudada, veio uma nova aliança. Mudou-se o sacerdócio, entrou um novo sacerdote que é Cristo. Agora é diferente. Então vamos ver o que diz a palavra no Novo Testamento. O Novo Testamento, irmão, ele bate aqui no Antigo Testamento, ele está dando umas batidas, uns tapas, assim, uns golpes de boxe assim na cara da gente, para a gente entender que o nosso coração é corrupto, que nós somos ruins, que o ser humano é ruim, porque ele é ruim. A depravação total nos faz entender que todo ser humano, e qualquer ser humano, tem dentro de si o potencial capaz de fazer igual ou pior ao que o Hitler fez. Qualquer ser humano tem esse potencial. Lógico, como eu disse, existe muitas maneiras da gente ir dosando isso. Existe a cultura, existe um lugar de disciplina, existe a questão da disciplina, do pai e a mãe dosando, do pai e a mãe dizer não. Mas se você tirar um ser humano de um ambiente onde há disciplina e colocá-lo onde ele possa deixar fluir os seus próprios desejos, e ele se tornar o que a gente chama de um bárbaro, ele se tornar um bárbaro, você vai ver o que a gente vê às vezes, a gente lê notícias
e essas notícias nos chocam do que um ser humano é capaz de fazer. E eu poderia dizer algumas coisas aqui, mas tem muitas crianças, não vou falar do estado de um ser humano, que ele perdeu seus limites morais, onde não há limites morais, onde ele entende que ninguém vai lhe dizer o que fazer, e o que esse ser humano é capaz de fazer, quer porque não há quem tenha autoridade sobre ele, ou quer que ele esteja numa posição de autoridade maior do que os outros. Quem vai lhe mandar? Quem vai lhe dar ordens? Quem vai dizer se pode ou não pode? Então se torna um ser humano bárbaro, violento, que mata o outro com suas próprias mãos, que abusa do outro, que age com violência, que violenta o outro próximo, só porque ele negou um desejo que ele queria, só porque ele disse não, só porque ele negou que a sua vontade fosse satisfeita. Eu me lembro que há alguns anos atrás, aqui na cidade, num lugar aí, tinham dois moradores de rua, e eles acostumavam a comer junto, a beber junto, e um dia um estava lá cozinhando feijão e tal, e já estavam no 20º trago, tomando lá, cheio de cachaça na cabeça, e nessas horas então não há limites morais, e eles começaram a brigar por causa do feijão, porque um queria comer mais feijão que o outro, e o que aconteceu? Um matou o outro por causa de feijão, por causa de um prato de comida. Então quando nós vemos isso, alguém diz, mas olha, é porque é um morador de rua, mas olha porque é um morador da favela, mas olha porque é uma pessoa muito sofrida. Não, olha que é uma pessoa que perdeu os limites morais. E onde não há limites morais, o ser humano traz à tona toda a sua depravação. Ele traz à tona o que ele é realmente. Então o que diz a palavra no Novo Testamento, Romanos capítulo 3, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai falar sobre a condição do homem, e ele não apenas vai bater com as mãos, como ele vai aplicar o Muay Thai, ele vai dar com a mão, com o pé, com o joelho, com o cotovelo, ele vai espancar e vai nos fazer entender o que nós somos e o que nós éramos antes de chegar a Cristo. Romanos 3, abra aí a sua Bíblia, Romanos 3:10. Glória a Deus. Romanos 3:10. 10, depois o 12, depois o 23. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Como dizem, ou como está escrito, como dizem as Sagradas Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Na linguagem atualizada diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Aí diz mais o verso 12, todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E depois o 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou? Todos. Quem está destituído da glória de Deus? Mas eu sou bem nascido, eu sou nascido numa família de recursos, eu estudei em boas escolas, eu tenho um nível moral, eu tenho um padrão moral, e eu também estou destituído da glória de Deus. Eu também, não, mas eu não sou um pecador, eu não sou um pecador. Então Paulo vem dizer assim, todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. O que mais diz a palavra? Efésios 2, Novo Testamento, a nova aliança. Este é o ensinamento da nova aliança. Efésios 2, verso 1 e 2. Efésios 2, verso 1 e 2.
Vou ler na linguagem de hoje. Antigamente, posso ler? Está muito rápido? Não. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente o quê? Mortos. Mortos. Então Paulo está falando para quem? Para quem que Paulo está falando? Para quem? Para a igreja. Para a igreja. Paulo está dizendo para a igreja: antigamente, ou seja, antes de vocês virem a Cristo, por terem desobedecido a Deus, por causa da natureza pecadora que havia em vocês, vocês estavam espiritualmente mortos. Você lembra que lá atrás, no jardim do Éden, Deus disse para Adão: você não pode comer desse fruto, porque se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. O que é que iria morrer? O seu espírito. Dentro do homem, Deus fez o homem um ser tricotômico, ou seja, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. E dentro do homem, essa capacidade de se comunicar com Deus está no espírito do homem. Mas quando o homem pecou, isso foi feito o quê? Desativou, desligou. Então agora o homem tinha apenas a alma e o corpo. Então Paulo diz assim: ó, antes de vocês virem a Cristo, vocês estavam espiritualmente mortos, o seu espírito estava desativado. Agora Cristo veio e ele trouxe vida. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Agora Paulo, ele acrescenta algo importante. Paulo agora acrescenta algo importante. Nós vemos a palavra falando sobre a depravação do homem, que o homem por si só, ele não é puro, ele não é santo, não é bom. O homem por si só, ele é pecador. Antes de conhecer a Cristo, ele está morto nos seus próprios delitos. Depois que ele conheceu a Cristo, Cristo vivificou, trouxe vida para o seu espírito. Mas e antes de conhecer a Cristo, quem te governava? Quem é que te governava? Era você que se governava? Uma pessoa que não recebeu a Cristo é governada por si mesmo? Paulo está respondendo aqui. Eu vou ler de novo, capítulo 2. Em outro tempo, antes de chegar a Cristo, em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então a pergunta é: quem governava você? Império das trevas. Império das trevas. Irmãos, eu sei que às vezes tem coisas que a gente lê e custa, a gente recebe no espírito, mas até chegar na mente, está frita assim os neurônios, até a mente entender. Porque na cabeça do evangélico, de um modo geral, ele entende que mesmo antes de ser salvo, ele já era santo, ele já era bom. Tem uns que não sabem nem por que Jesus salvou, porque já era bom demais. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: ó, antes de chegar a Cristo, você estava morto. Antes de chegar a Cristo, você não era governado por sua própria vontade, por seu próprio desejo. Antes de chegar a Cristo, presta atenção nisso, você não decidia com isenção, ou seja, o livre-arbítrio que diz que você tinha
a capacidade de decidir por si só, sem uma influência externa e interna, nunca existiu. Porque havia uma influência onde? Havia uma influência dentro de você, na tua natureza adâmica, e havia natureza externa. Havia um mundo que te dizia como fazer, como agir. Então você nunca decidiu com isenção. Presta atenção, querido. Ninguém por si só, sem que ninguém lhe fale, sem que ninguém lhe diga, sem que ninguém lhe ensine, sem que ninguém lhe mostre o caminho, ninguém por si só vai a Cristo. Você vai encontrar, você vai ali na rua, e um dia que você não tiver dinheiro, você tem companhia para ir no bar, você tem companhia para ir na boate, você tem companhia para ir para o motel, você tem companhia para usar droga, você tem companhia para beber até cair, você tem companhia para tudo que não presta, para tudo que não presta, para fazer coisa errada. Aí eu quero assaltar, vamos lá, eu vou contigo. Eu quero fazer tal coisa. Você vai ter, porque tudo que não presta, existe uma influência dentro do homem. Agora, ir a Cristo, a pessoa vai. Quantas vezes eu trabalhei alguns dias ajudando lá o Ranieri no táxi? Quantas vezes eu fiz corrida daqui do bairro mais top da cidade, lá no cantão, lá embaixo, quase no rio, embaixo, levar Novo Horizonte, naquele forninho, naquele inferninho que vem lá, que é pior do que o estado do. E eu pagava um táxi, ficava lá. Moço, o senhor vai estar até que hora? Ah, vou estar até às 7 da manhã. Ah, então vamos terminar aqui. A gente chama para o senhor vir buscar. Aí você vai ali e pergunta: vamos à igreja? Ah, mas hoje está chovendo aí. Está difícil. Esfriou. Estou até com frio. Acho que até vou pegar uma coberta. Eu perigo pegar uma gripe. Aí a pessoa não quer. Mas se fosse para ir lá, pagava o táxi, alguém ajudava ele. Aí você fala para vir na igreja: você vem me buscar? Eu vou te buscar. Mas esse dia eu tenho compromisso. Aí você inventa, não tem compromisso. É bem assim. Por quê? Porque para o que é de Cristo, se o Espírito Santo não agir, não convencer, ele não vai tender para isso. Ele não vai tender. Por isso que a palavra diz que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Se um dia você entendeu que você é pecador, irmão, você não entendeu isso porque você é gente boa. Ó, como eu sou iluminado, eu entendi que eu sou um pecador. Não, foi o Espírito Santo que arrancou o véu dos seus olhos e te fez entender isso. O que mais diz a palavra? Vamos lá. Já acho que já estou demorando. Romanos 6. Falta só 2 textos. Romanos 6. Romanos 6,16. Romanos 6,16. Vamos lá. Romanos 6,16. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Vamos ler até o 19. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram, o quê? O que eram? Escravos do pecado. Agora conheceram a Cristo, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do quê? Pecado. Do pecado. E se tornaram escravos de Deus, para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade, para servir o mal. Agora, entreguem-se inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. E o verso 22: mas agora vocês foram libertados do pecado
e são o quê? Escravos De Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Então Paulo está dizendo, antes de Cristo, você não era livre. Por que você não era livre? Porque você era escravo de quem? Do pecado. O pecado era quem te governava. Irmão, a ideia de escravo, qual é? O escravo faz o que quer? Não. Então Paulo, ele faz essa comparação, ele usa essas palavras, que ele diz palavras simples que eles entendiam naquele tempo. Nós hoje, talvez tenhamos dificuldade de entender, porque nós não temos escravos. Nós até temos empregados, e às vezes os empregados são tratados como escravos. Mas não temos escravos. Eu nem vou falar sobre o empregado ser tratado como escravo, vou ficar quieto, vou ficar na minha. Mas Paulo está dizendo, antes vocês eram escravos do pecado. Ou seja, você não tinha o direito de decidir o que você queria. Você decidia para o lado que pendia para o pecado. Amém? Você era governado pelo pecado. Mas aí ele diz assim, agora Deus te libertou da escravidão do pecado, e você se tornou agora escravos de Deus. Escravo de Deus. Aí Colossenses diz, Deus te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, pastor, se de qualquer forma eu sou escravo, por que é bom estar com Cristo? Primeiro, porque em Cristo você é livre. Por que Cristo te torna livre? A palavra diz assim, que Cristo pagou um alto preço por você. Você tinha um valor, um preço no reino espiritual. E a palavra, ela até dá a entender que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então Jesus veio e ele pagou um preço por você. Ele chegou para o capeta e disse, quanto que você quer pela vida da Márcia? Quanto que você quer pela vida do Samuel? Quanto você quer pela vida da Miriam, da Bruna, do Eduardo, de todos nós, de cada um de nós? Então foi feita uma negociação, vamos dizer assim, vou usar esse termo. A palavra de Deus diz assim, que havia uma caderneta de dívidas suas com o império das trevas. Então foi estabelecido um preço, foi estabelecido um valor, e o valor que foi usado para pagar pela tua liberdade, ou seja, para te tirar do domínio do império das trevas, foi o sangue de Jesus. Jesus pagou o preço por você. Então o que Jesus fez? Jesus disse agora, ele tirou você, ele foi lá, pagou o preço do sangue, pegou você e te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas agora ele te trouxe para esse lugar e ele disse, olha, você é livre para ficar comigo, você em mim tem liberdade, você em mim tem liberdade. E a palavra diz, aonde o Espírito de Deus está, existe liberdade. Você é livre para me adorar, você é livre para andar comigo, você é livre para me servir, você é livre para ficar comigo. É mais ou menos o que acontecia na época da escravidão, quando os negros pegavam outros negros e vendiam para a escravidão. Então, se algum negro tivesse a grande sorte de mesmo comprar a sua alforria e voltar para a África, e ele chegasse lá na sua aldeia na África, os negros que lhe tomaram, lhe pegavam de volta e lhe vendiam de volta à escravidão. Então ele era livre, mas ele não era livre para voltar para algum lugar. Então Jesus disse assim, você é livre, mas você é livre para ficar comigo. Você é livre para ficar comigo, para viver a minha vontade.
para estar comigo, para viver o meu propósito. Você é livre para viver aquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Você é livre para realizar aquilo que eu desejo. Você é livre para andar comigo. Você é livre. Você agora, lá no império das trevas, você estava sob maldição, mas agora não há mais maldição. Lá no império das trevas, você estava sob o domínio do pecado, mas agora o pecado já não te domina mais. Lá no império das trevas, o teu espírito estava morto, mas agora ele foi vivificado. Agora foi ativado dentro de você a capacidade de se comunicar com Deus. O seu espírito foi reativado, foi vivificado. Você era como um radinho que não pegava onda nenhuma. Aí Jesus veio lá e ele colocou um gás em você, e aí esse radinho agora, ele consegue sintonizar as ondas do Espírito, e você consegue se aproximar de Deus e se comunicar com Deus, e isso você não tinha no império das trevas. No império das trevas, você era escravo do pecado, e querendo ou não, você pendia para o mal. Em Cristo, você é chamado para viver uma vida no Espírito. Deus te oferece a santificação. Qual é o objetivo da santificação? O objetivo da santificação é nos transformar, nos arrancar da pecadora, teimosa, enjoada, xarope, e nos formar Cristo em nós. E é por isso que quanto mais nós nos expomos a Cristo, menos emburrado você fica. Quanto mais você ora, quanto mais você é cheio do Espírito, menos chato você fica. Quanto mais cheio do Espírito, mais paciente você fica. Quanto mais cheio do Espírito, menos rodar baiana você vai. Quanto mais cheio do Espírito, mais você vai ser uma pessoa controlada. Quanto mais cheio do Espírito, a santificação, ela vai arrancar essa natureza adâmica, e ela vai formar em você a natureza de Cristo. Você está entendendo? É por isso que nós precisamos não apenas vir a Cristo, mas nós precisamos ser santificados por Ele. Aleluia. Por isso, queridos, que nós precisamos estar, a palavra diz, já que você foi nascido no Espírito, ande no Espírito. Amém. Viva no Espírito. E você sabe, você já fez burrada na vida? Ai, nunca fiz, eu sou santo, poderoso, bendito. Você pare e pense nos seus próprios botões e responda para si mesmo: todas as burradas que você fez na vida, você fez porque estava cheio de Espírito? Ou porque estava na carne? Estava na carne. Estava na carne. Se você contar as coisas que você já fez porque estava na carne, você vai se envergonhar, porque estava na carne. Mas se você já deve ter tido experiências em que numa outra situação a tua reação seria bem diferente, mas aí você estava no Espírito. E eu digo assim, irmãos, é melhor passar por trouxa, por burro, por cego, por não sei o que, e não deixar a carne reagir. Deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas dizerem, deixa as pessoas pensarem o que quiserem. Ande no Espírito, viva no Espírito. Por isso que nós temos dado uma atenção toda especial na noite de quinta-feira. A gente faz aqui uma noite que a gente chama assim, no linguajar, a gente diz que é noite para chapar o coco. Porque à noite assim a gente vem, adora o Senhor, recebe a palavra, depois o bar do Joel abre e a gente vai beber do vinho novo, vai chapar o cocão, o Espírito Santo vem sobre nós e Ele vai alinhando as coisas na nossa vida, porque muitas vezes, se eu disser para você, faça isso em casa, você sempre vai ter uma coisa para fazer, e agora você não faz porque não quer, porque o Espírito Santo está dizendo, você tem que fazer, porque nós precisamos disso. Nós precisamos estar cheio do Espírito, estar cheio da presença de Deus. Então a palavra nos fala em Colossenses, dando graças ao Deus e Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz,
o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Então você entendeu? Você tem livre-arbítrio? Não. Você deveria dizer assim, ó, nunca tive. Nunca. Nunca tive, pastor. Antes o mal me governava. Agora eu estou em Cristo, mas eu também não me governo, porque agora eu não vivo a minha vontade, eu tenho que viver a vontade de Deus. Eu tenho que viver dirigido pelo Espírito. Eu agora sou escravo de Cristo. Havia algo que eles faziam com os escravos. Todo escravo, ele tinha a orelha furada. Esse hábito que as mulheres têm de furar a orelha e colocar alguma coisa, os escravos tinham a orelha furada. Não só as mulheres, os homens furam as orelhas. Calma, Vamos defender as mulheres. As mulheres, os homens, de furar a orelha, de colocar algum brinco, colocar alguma coisa na orelha. Os homens também fazem isso, pronto, vamos, né? O hábito de furar a orelha e de colocar aqui uma marca, de colocar algo aqui, significava que era escravo. Era escravo, então ele tinha que ter uma marca na orelha, ele tinha que usar uma marca, usar um tipo de brinco, um tipo de marca na sua orelha. Então, queridos, em Cristo, sim, o Biga, historiador, não sei porque o Biga não estuda história, a pastora não estuda história. Então, queridos, em Cristo você é um escravo da orelha furada. Você não se governa. Você tem que ser governado pelo Espírito. E esse é um processo, querido, de formar Cristo em nós, onde o Espírito ele vai sendo vivificado e a alma vai sendo salva. Quanto mais você se rende a Cristo, mais a sua alma vai sendo transformada. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Então você nunca foi livre, você nunca teve o livre-arbítrio, você nunca decidiu nada por sua própria conta e vontade, sem uma influência interna ou externa. Hoje o que te deve influenciar para você tomar a decisão é que o Espírito te fala, porque o Espírito te diz. E na quinta-feira eu disse aqui, irmãos, se as pessoas têm dificuldade às vezes de ler um post de venda no Facebook, as pessoas não conseguem interpretar uma coisa tão simples assim, e aí elas ficam perguntando de novo quanto que é, onde que é, como é que está tudo lá no post. Todo dia alguém me chama e pergunta, tem casa na chácara que está para alugar? Não, não tem, mas está lá escrito bem grande, letra maiúscula, não tem moradia. Mas não dá para fazer, não. Você pode botar o que quiser, você pode botar porco, cavalo, galinha, mas moradia não. Teve uma irmã que até brincou comigo, discutiu comigo. O senhor acha que eu não vou pagar? Eu disse, não é isso. É que as regras são minhas, as regras são essas, não pode morar. Então as pessoas elas têm dificuldade para entender o imposto. O que dirá? O que o diabo não faz com as pessoas que não conhecem a palavra de Deus? Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não oro para buscar a direção do Senhor, como é que Ele vai me dirigir?